Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu só quero responder aqui duas perguntas que foi feita. Me perguntaram o seguinte: pastor, se alguém ele morre e ele já reina direto, ele recebeu Jesus e morreu, ele já reina direto? Porque semana passada nós falamos sobre o arrebatamento. Falamos que para você ser arrebatado é necessário que você seja vencedor. É necessário, pastor, então ele vai reinar? Bom, a Bíblia nos ensina o seguinte: quando Jesus ele estava ali na cruz, ele foi crucificado com duas outras pessoas, 2 ladrões. Os irmãos lembram dessa história? E aí um deles pediu a Jesus, clamou ao Senhor. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no reino. Hoje mesmo reinará comigo. Foi isso que ele disse? Não, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo. Mas ele vai reinar? Não vai. Então, a salvação de fato foi efetivada. Ele foi salvo. Mas o reino é necessário ter obras. O que é o reino? O reino é um bônus, filho, que nós temos. O reino é um presente de Deus, é um estímulo para que você persevere até o fim. Quantos perseverantes nós temos nesse lugar? Outra pergunta que foi feita foi a seguinte: pastor, eu e minha esposa vamos ser arrebatados? Por exemplo, eu sou ativo na obra, eu amo o Senhor, mas a minha esposa, ela é crente, mas ela não é muito envolvida. Se o Senhor voltar hoje, nós seremos arrebatados por conta da aliança que eu tenho com ela? Porque quando você casa, você tem uma aliança. Então, nós dois vamos ser arrebatados? O que você acha? Sim ou não? A Bíblia fala que 2 estarão no campo. Um vai ser tomado, o outro ficará. Mas outra passagem muito jóia são das virgens, das 10 virgens. Todas elas eram salvas, porque eram virgens. Mas somente 5 delas entraram. 5 eram prudentes, elas tinham azeite sobrando. Elas tinham óleo. Elas, de fato, elas compraram sem preço. Mas as outras, que também eram salvas, não entraram para o reino. Então, a pergunta, fala para sua mulher vigiar. Vigia. Tá? Porque senão vai ficar, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Vamos pedir para que o Senhor nos dê graça para compartilhar acerca desse assunto que é tão vivo, tão rico no nosso meio. Você pode curvar sua cabeça por um instante e pedir hoje graça, olhos abertos, revelação e o entendimento da parte do Espírito. Pai, nós pedimos para que nessa noite o Senhor nos revista com a sua graça. Que o Senhor de fato possa produzir em nós temor, mas uma grande expectativa acerca da sua vinda. Que o Senhor possa falar ao nosso coração hoje com clareza, para que possamos desfrutar da sua vinda. Porque não retarda o Senhor a sua vinda. Que o Senhor de fato venha. E nós clamamos como igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer mais uma vez? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só as mulheres agora, diga: Maranata. Só os homens: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Toda a igreja agora: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu particularmente, eu gosto muito dessa parte escatológica, essa parte acerca do final dos tempos. Um dos primeiros livros que eu li na Bíblia, diferente de outros, foi o livro de Apocalipse. E, em geral, é gerado um medo
colocam um medo nas pessoas para temer a volta de Jesus, para ter medo da volta de Jesus melhor. Mas nós, filhos, devemos ansiar a volta de Jesus. Nós devemos clamar pela volta de Jesus. Nós devemos todos os dias acordar pela manhã e dizer, hoje. Hoje o meu Senhor volta. Hoje eu vou ser arrebatado. Você pode preparar para ir para o trabalho, você fala lá no meio do trabalho, atendendo o cliente, eu vou ser arrebatado. Se passou o trabalho, você fala assim, hoje no discipulado, hoje no meu discipulado, a comunhão será na glória. Eu quero preparar uma comunhão com o meu discipulado. Quero fazer ali um churrasco com o meu discipulado. Mas imagina ali, a gente está preparando a carne e o Senhor vem no piscar de olhos e nós vamos celebrar com Ele lá nos céus. Vamos encontrar com o Senhor nos céus. Então essa deve ser a minha e a sua expectativa. Veja bem o que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 16, do 1 até o 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração, verso 4 de Mateus 16, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Deixando-os, retirou-se. Veja bem, Jesus, ele estava indignado com os religiosos da época, porque eles conseguiam discernir muitas coisas, mas eles não conseguiam ver o Cristo. Eles não conseguiam ver as manifestações dos céus, do reino de Deus. Então, Jesus disse que o único sinal que eles iriam receber era o sinal de Jonas. Os irmãos sabem que Jonas foi aquele que tentou fugir do propósito, um grande peixe veio e engoliu, ficou 3 dias na barriga do peixe e depois ele foi lançado para pregar para uma cidade, para Nínive. Agora, os ninivitas, eles creram no sinal. Eles creram que aquele era o enviado de Deus. Quando eles viram ali o peixe, lançando fora Jonas, eles creram. Eu não sei se você sabe a história desses ninivitas. Era um povo terrível, era um povo cruel, que abria a barriga de mulheres grávidas para ver as crianças serem lançadas. Era um povo terrível, mas o Senhor, de fato, mandou a salvação para aquele lugar. Se de fato esses conseguiram ver um sinal dos céus, nós muito mais teremos que ver. Eu creio, mesmo que o arrebatamento, ele de fato, nós não teremos nenhum sinal, como nós vimos semana passada. Se você não viu, quero convidar você a acessar o canal lá do YouTube. Então essas mensagens estão lá, gratuita, disponível para você. Vai lá, deixa o seu like. Meus meninos ficam assistindo esses videozinhos lá da internet. Ele deixa seu like, deixa seu joinha, faça a sua inscrição, recebe o sininho. Tá lá, vai lá também. Muito bem. Veja bem, meus irmãos. Recentemente, a minha avó, serva de Deus, agora na semana ali entre o Natal e o Ano Novo, ela, no Natal, todos os filhos, combinaram e chegaram lá na cidade dela, que é em Rio Verde, Goiás, interior do estado de Goiás. E minha avó estava com 97 anos, mas nem cabelo branco tinha. Velhinha firme. E no Natal comeu demais, pastor Gerson. Comeu muito, e entrou no pernil, e na galinhada, e passou mal, foi para o hospital, e teve algumas complicações por conta da idade avançada. Os médicos deixaram ela ali em observação, mas não resistiu, faleceu.
E a minha tia que estava com ela, estava testemunhando que ela falou: minha filha, eu não volto mais para casa, porque o Senhor disse que Ele vem me buscar. O Senhor fala. O Senhor fala com os seus. A bisavó da minha esposa, da pastora Ludmila, velhinha, cabelinho branco, serva de Deus. O Senhor falou com ela: daqui a 6 meses eu venho te buscar. Arruma sua casa. Isso, ela já no final desses 6 meses, ela compartilhou com uma das suas filhas também. Ela falou: o Senhor está vindo me buscar. Ele já me avisou há 6 meses e o tempo acabou. O meu Senhor está vindo. Eu quero dizer para você que há uma grande expectativa que o meu Senhor está vindo nos buscar nesses dias. E nós que somos filhos, que somos servos, que temos o Espírito Santo, precisamos estar com olhos abertos. Olhos abertos, meus irmãos, para enxergar a vinda do nosso Senhor. Muito bem. A Bíblia fala que, lá em Mateus 12, 40, porque assim como esteve Jonatas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se nós somos capazes de avaliar a economia, mercado, melhor negócio, o melhor curso universitário e perceber naturalmente o que é melhor para nós, nós não podemos estar cegos para enxergar a volta do nosso Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui? Às vezes a nossa preocupação está ligada à nossa profissão. O que eu vou fazer? Qual curso eu vou cursar? Qual universidade? Em qual estado? E você procura todas essas coisas. Leia, tudo isso é lícito, tudo isso é justo, desde que isso esteja alinhado ao propósito de Deus para a sua vida. Quantos estão aqui comigo? Eu fiz uma pós-graduação, e a pós-graduação é treinamento de professores. Pós-graduado em formação de professores. E hoje eu trabalho nessa área no meu ministério. É um braço do meu ministério. A sua profissão está ligada ao propósito de Deus. Porque você vai ter acesso a pessoas que eu não tenho. Você vai ter acesso a homens e mulheres que eu nunca vou conhecer. Está lá o Weber, militar. Ele vai ter contato com pessoas. Tem pessoas ali do seu batalhão, da sua área profissional, que eu não sei o nome, não sei onde mora, mas ele conhece, relaciona. Já foi lá na casa, já tomou café, come pão de queijo junto. Então, são pessoas que Deus conectou para que elas ouçam o Evangelho através da sua boca. Você não trabalha simplesmente por conta de um salário no final do mês. Você trabalha por conta de um propósito maior. Você estuda por conta de um propósito maior. Você está aqui porque Deus te chamou. Quantos creem nisso? Então, nós precisamos ter olhos espirituais, olhos abertos, porque nós somos realmente o povo de Deus. Não podemos também ser cegos para os sinais claros que apontam para o arrebatamento da igreja, que aponta para o final dos tempos. Tem alguém aqui comigo? Pode dizer um amém? Olha, meus irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender, que há profecias que falam a respeito disso. Uma das mais chaves são as profecias das 70 semanas de Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 24 em diante, a Bíblia fala o seguinte: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão,
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas, quantas? 7. E 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Por quanto, meus irmãos? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja bem, 2 perguntas aqui para você. Primeira delas, qual é, pois, a maneira de discernir as profecias que apontam para a vinda do Cristo? Segunda pergunta, para onde podemos olhar para saber que este é o tempo do fim? Eu não sei se você sabe, mas o tempo do fim está cada vez mais próximo do que você imagina. Fala para o irmão que está do seu lado. O final dos tempos está próximo. Olha, meus irmãos, às vezes você assiste vídeos aí na internet, pessoas, pregadores, falando uma série de coisas. Mas, às vezes, determinam até uma data específica. Mas, para esses eventos que acontecerão, no caso do arrebatamento, não há sinal nenhum. Mas, para essa última semana, que é uma semana de 7 anos, os sinais, eles serão muito claros, muito evidentes. Veja bem, Daniel, ele recebeu essa profecia das semanas através do anjo Gabriel, num período do exílio babilônico. E estava ali perto desse fim, desse exílio. E quando você pega o livro, né, de Daniel, aqui no verso 2 do capítulo 9, fala que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, esse final do tempo tem uma duração de 70 anos. Mas a evidência, o fechamento se dá na última semana que Daniel profetiza. Essa última semana já aconteceu? Não. E as outras? Sim. Significa que nós estamos ali num espaço muito curto de um para outro. Deixa eu te dar um exemplo claro. Quando você pega o seu caderno e começa a contar 1, 2, 3. Naquele intervalo do 1 para o 2 é onde nós estamos hoje. Você está me entendendo? Não dá um temor? A pergunta é, o que você está fazendo desses últimos dias que lhe restam? Quais são, de fato, as expectativas que queimam no seu coração? Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu devo largar o meu emprego, que eu devo vir para cá, orar, rezar, todos os dias? Todos os dias nós fazemos isso aqui. Mas você vai levar a sua vida normalmente, com um diferencial: o plano de Deus determinado para a sua vida. Você não precisa sair do seu trabalho, você não precisa sair da sua faculdade, você não precisa largar as suas coisas. Mas tudo isso que o Senhor
entregou nas suas mãos, deve ser feito com um propósito claro: o reino de Deus. Focado no reino de Deus. Essa deve ser a sua expectativa. Esse deve ser o seu coração. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para levar as boas novas. Pastor Alex, essa semana, estava compartilhando. Estava na praça com a família dele, período de férias, menina, energia demais. Dá vontade de comprar aqueles negocinhos. Zatinho, fica para gerar energia. Sabe, Vanessa? Meu Deus, e abastecer Belo Horizonte. Nunca vi tanta energia desse jeito. Ontem nós tivemos um evento com as crianças, o Acampa Dentro. Olha a cara dos líderes. Tudo de olheira. E os meninos, ativado. Está tudo ativado. Depois, quando nós chegamos em casa, os meninos correndo. Falei, menina, a Ludmila, não estou aguentando, meus pés estão doendo, eu preciso de uma massagem, preciso de alguma coisa. E os meninos elétricos. Falei, vamos ligar esses meninos à tomada. Desliga a CEMIG e liga eles. Vamos economizar energia, vamos gastar deles. O pastor Alex compartilhando, fui muito edificado com esse testemunho. Na praça, sentado, começou a conversar com outros pais que estavam ali com os filhos. Quando ele percebeu, estava cercado de pessoas ali querendo ouvir do Evangelho. Começou a falar do Evangelho, não, porque o Senhor Jesus e tal. E de repente, como luz, atraiu essas pessoas. No seu dia a dia, não precisou deixar nada. Assim também é com você. Você vai atrair pessoas, meu irmão. Mas quando o seu coração é totalmente dele. Tira o seu coração dessas coisas mundanas, seculares. São muito atrativas, são gostosas, mas o que Deus tem para nós é o melhor. Muito bem, vamos continuar aqui. A Bíblia fala em Daniel capítulo 9, verso 24, o seguinte: 70 semanas são determinadas sobre o seu povo. Quem é esse povo? Israel. Quem é o povo? Israel. Vamos continuar aqui. E a tua santa cidade. Quem é essa santa cidade? Diga para o irmão que está do seu lado: Jerusalém. Os irmãos estão me acompanhando? Vamos aqui para o versículo então. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Então, o povo é Israel, a cidade é Jerusalém, as semanas são de anos e não de dias, como nós temos aqui a nossa normal. E essas semanas de anos equivalem a 490 anos. A profecia de Daniel, esses anos, eles são lunares, não são anos de 365 ou 66, mas são anos de 360 dias. Ou seja, os meses não têm 28 dias, ou 31, todos eles são de 30 dias. E esses meses, são chamados de meses lunares. Se nós formos pegar esses anos que já se passaram, todos eles se cumpriram de maneira criteriosa, como a Bíblia já nos ensina. Como é essa explicação da profecia? Essa profecia de Daniel, essa de 7 semanas, ela é a seguinte. Olha o que a palavra fala em Daniel 9, 25. Sabe e entende. Desde a saída para a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, muito bem. A profecia de Daniel ela é dividida em 3 partes. Fala para a pessoa que está do seu lado. A profecia é dividida em 3 partes. Quantas partes? A primeira parte é de 7 semanas, 49 anos.
A segunda parte é de 72 semanas, 434 então. E a terceira etapa é de 1 semana, ou seja, 7 anos, que dá num total de 70 semanas ou 490 dias. Veja bem, a primeira parte e a segunda parte já se cumpriram. Já foram cumpridas. A primeira parte, né, que é essa de 49 semanas, ela foi até Jesus. E o seguinte, pós. Olha só, meus irmãos, quando nós temos essa clareza, sabemos que a volta do Senhor é mais breve do que eu e você podemos calcular. Eu faço plano para os meus filhos. Eu oro para os meus filhos. Eu oro para que minha filha case com um homem de Deus. Eu oro para que o meu filho case com a mulher de Deus. Eu oro para que eles tenham uma profissão. Eu oro para que eles cumpram o plano que Deus tem para a vida deles. Eu oro para que eles sejam bem-sucedidos. Mas, em primeiro lugar, eu pergunto, Senhor, isso tudo é se o Senhor não voltar antes. Porque eu creio que em nome de Jesus, talvez nem netos eu terei, apesar de ter um desejo grande, apesar de querer isso. Porque os sinais, eles são cada vez mais claros e evidentes no nosso meio. Ungido, que a Bíblia fala, quando você lê Daniel 9:26, a Bíblia fala, depois das 72 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra. Desolações serão determinadas. Quem é esse ungido descrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26? Diga para a pessoa do seu lado, Jesus Cristo. Então, esse ungido refere-se a Jesus. Eu estou sendo bem pausado, viu, meus irmãos? Para que haja compreensão. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Você está pegando o raciocínio? É importante que você entenda isso com clareza. É importante que eu e você compreendamos cada um desses princípios. E que fique claro para nós. Porque é uma realidade para a minha vida e para a sua. Você crê nisso? Ótimo. Desde o dia em que o templo foi restaurado até a morte do ungido, passaram-se 62 semanas. Tudo isso se cumpriu de forma literal. Outro ponto. Jesus, ele teve que morrer num tempo certo. A morte de Jesus veio para fechar um tempo. Veio para cessar isso. No verso 26 diz que depois da morte de um ungido, a cidade e o templo seriam destruídos por um príncipe que haveria de vir. Isso se cumpriu também. No ano 70, com o general Tito, quando veio e destruiu Jerusalém e o templo. O templo não mais foi reedificado. Onde é o lugar para esse templo? Alguns dos irmãos, não sei se você já teve a oportunidade de ir em Israel, ou eu creio que você já viu alguma foto, algum vídeo de Israel. Você vê que existe uma cúpula dourada na cidade de Israel. Aquilo ali é de ouro, em toneladas de ouro puro. Aquele é o lugar do templo. Quando você vê, né, os judeus, né, ali balançando a cabeça perto de um muro, chamado de Muro das Lamentações, são ruínas do templo, que eles ficam ali orando para reconstrução. O templo vai ser reconstruído novamente, sim ou não? Sim, vai ser reconstruído. Quando? Na última semana. Quem aqui verá a construção do templo? Levanta sua mão. Aleluia, você está entendendo. Vou abaixar minha mão então. Só eu levantei aqui, vou abaixar minha mão. Também não vou ver, vou só ouvir a história. Então olha só. Então, nós temos 7 semanas, mais 62 semanas, que totalizam 69 semanas de anos.
E de acordo com essa profecia, as 70 semanas serão determinadas quando essa última se manifestar. A terceira parte dessas 70 semanas equivale-se a essa última que ainda não aconteceu, que é a última semana de Daniel. E é que está faltando. E nós vamos falar com ela aqui hoje, se o Senhor ainda permitir. Amém? Ótimo. Segundo ponto aqui é a respeito de Israel. Israel de ruínas para uma nação forte. Por que Israel? Israel é um sinal profético fantástico que nós temos. Israel é um sinal. A Bíblia fala que nós devemos olhar para Israel. Nós devemos olhar para a figueira. Nós precisamos olhar. É um sinal. Eu quero te dar alguns milagres aqui dessa figueira. Quero te dar algumas evidências históricas verdadeiras acerca de Israel. Primeira, a raça judaica, milagrosamente, ela foi preservada por quase 2000 anos e espalhada por todas as nações. Então, aconteceu um evento chamado diáspora, e durante o Império Romano, que milhões de judeus, milhares deles, tiveram que sair para não serem mortos e espalhados. E quando você ouve a história, quando você assiste a história, você vê que várias situações, genocídios aconteceram com judeus. Lá no Império Romano, com Adolf Hitler e assim por diante. Vários, milhares morreram, porque de fato o mundo é contra, não aceita. Outra característica, um milagre grande, é a respeito do idioma dos israelitas, que é o hebraico, que foi ressurgido e praticado de maneira original, como nos manuscritos, originais lá de Isaías, que foi encontrado lá no Mar Morto. É uma língua que ficou extinta por dezenas de anos e ela não se extinguiu. E é falado de maneira original. Se você pega, por exemplo, o latim, que era falado pelos romanos, já não é falado há centenas de anos. Então, esse é outro sinal a respeito disso. Então, não existe nenhuma nação que fala uma língua com mais de 2000 anos. Isso aqui é um sinal grande. Então, olha só. Como eu disse, a rejeição de Cristo veio a questão do juízo, que foi essa dispersão. Então, por quase 2000 anos, esses judeus viveram espalhados pelo mundo. Há 100 anos, a Palestina ela era dominada pelo Império Turco-Otomano. O que aconteceu? Esses turcos, eles foram derrotados, e dominada, na Primeira Guerra Mundial. Então, eles perderam esse domínio e países como Arábia Saudita, Líbano, Síria, ficaram independentes. Por último, a região de Canaã, que estava sob domínio da Inglaterra, também de uma maneira sobrenatural, em 1948, as Nações Unidas, a ONU, aprovou por votação a criação da nação de Israel. Então Deus ele mexeu em toda a estrutura geopolítica da região. E Israel foi feito novamente uma nação, um Estado reconhecido. O que a Bíblia nos ensina? Mateus 24:32 fala que nós devemos ficar de olho na figueira. Quem é a figueira, meus irmãos? Diga Israel. A figueira ela passou por um longo ano de inverno. Do ano 70 até quando Jerusalém foi destruída, até o ano de 1948, quando a ONU declarou novamente Israel como uma nação, como um Estado. Quando Israel foi restaurada. O que o inverno significa?
o inverno significa tempo de seca, época de tribulação. Você pode observar que durante o inverno você não tem produção, você não tem lavouras. É tempo de sequidão, tempo de escassez, é tempo de tribulação. A primavera aponta para o arrebatamento. Depois você pode ver lá em Cantares 2, dos versos 10 ao 14. Mas o verão fala da restauração. É quando o reino ele é restaurado para começar, com a vinda de Cristo. Então, só um resumo aqui histórico. Quando o Senhor disse a respeito do templo, que ele seria destruído e a nação de Israel seria espalhada por todas as nações, em 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida oficialmente e restaurado como uma nação. Maio de 1948. Em 1967, Jerusalém foi reconquistada e foi feita novamente a capital do Estado judeu. Foi a Guerra dos 6 Dias. Mas olha que coisa impressionante. Às vezes você liga a televisão e acha que a maioria das coisas, de fato, elas são passageiras. Mas os nossos olhos têm que estar atentos aos sinais. Aquele que tem olhos abertos, ele vai ver o sinal de Deus. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, brigou com todo mundo ao assinar e declarar que Jerusalém é de fato a capital de Israel. Vamos fazer excursão para Jerusalém, mas Jerusalém não era a capital, é Tel Aviv. E aí, a maior potência econômica e política da terra, que é os Estados Unidos, oficializa, reconhece que de fato Jerusalém é a capital. Todo estado ele precisa ser reconhecido como estado, precisa ter território, precisa ter uma capital, precisa ter um idioma, e esses irmãos agora têm. Não vou entrar no contexto, pastor, mas todos falam que o Trump é um cara meio doido. Pois é, mas Deus usa os que não são. Porque isso já foi aprovado pelo Congresso americano há muitos anos atrás. Mas ninguém teve coragem de colocar a caneta. Ninguém teve a coragem. E ele simplesmente foi lá e colocou e falou, agora a embaixada americana é em Jerusalém, não é mais em Tel Aviv. Você e eu que temos olhos espirituais, que somos filhos, nós não vemos isso de uma maneira meramente natural, meramente política, mas nós vamos ver como sinais da volta do nosso Senhor. Os irmãos estão aqui comigo? Estou sendo moroso ou você está conseguindo pegar o meu raciocínio? Ótimo. Então, meus irmãos, a partir do século XX, os judeus começam a voltar para a Palestina, mesmo com risco de vida. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi dado ao governo britânico autoridade sobre a Palestina. E em 1948, Israel tornou-se novamente uma nação sob a decisão das Nações Unidas. Este é o sinal mais claro da segunda vinda de Cristo. Não estou falando do arrebatamento, estou falando da segunda vinda de Cristo, onde todo olho verá, menos o seu. Você vai ver vindo com ele. Não é verdade? Você vai ver porque você vai estar do lado dele. Quantos vencedores nós temos aqui? Se você ainda não tem essa certeza, faça ter. Vai fazer aquilo que o Senhor designou para que você faça. Pastor, o que eu preciso fazer para ser um vencedor? Cumpre o propósito de Deus. É simples assim. É simples, pastor. É cumprir o plano de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu nem sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Então pergunte para Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai te contar. Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos sem norte, sem direção. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Ele é
o caminho. Ele é o caminho. Ele não é um caminho ou um dos. Ele é o caminho. Se eu estou em Cristo, eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou ser vencedor em nome de Jesus. Eu serei arrebatado em nome de Jesus. E eu reinarei com Cristo em nome do Senhor. Oh, irmãos, como de fato o nosso coração ele enche. A Bíblia fala lá em Mateus 24, versos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Lembra lá qual era o verão, meus irmãos? O verão significa o reino restaurado. O verão significa que começará a vinda do Cristo. Então o verão se aproxima. Eu fico impressionado com a meteorologia. Quando eles falam da mudança de uma estação para outra, eles falam em segundos. A primavera vai começar no dia tal, na hora tal, no minuto tal, no segundo tal. É muito preciso. Vocês já observaram isso? Eu sempre fico curioso. Falo, como é que eles sabem exatamente até o minuto que começa? Se a meteorologia, algo natural, consegue trazer com precisão a mudança de um tempo, de uma estação, muito mais nós saberemos a mudança de tempo. Mudou o tempo. Mudou o tempo. Então, olha só. Assim também, vós, verso 33, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. O Senhor está às portas, meus irmãos. Jesus disse que deveríamos ficar atentos à figueira. Ele disse que quando víssemos a figueira florescendo, poderíamos ter a certeza de que estaria próximo às portas. Olha o que a Bíblia fala em Jeremias, capítulo 30, verso 33. A palavra fala o seguinte: porque eis que vem dias, diz o Senhor, que mudarei a sorte do meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Olha só, nós estamos falando a respeito de Israel. Israel também é uma nação de primeiro mundo. É impressionante que é menor do que o estado do Sergipe. Mas todos os dias, nos noticiários do mundo inteiro, é falar de Israel. Por que uma nação com tão pouca expressão territorial tem tão grande expressão na mídia mundial? Hein, pastora Denise? A senhora que é uma jornalista. Por que de fato tem uma expressão tão grande? É porque isso aponta para o nosso Senhor. É porque a Bíblia já fala a respeito disso. Então, eles estão de volta e estarão lá até que o fim venha. Como eu disse, esses judeus foram espalhados, quase 2000 anos atrás. Foram espalhados por todo o mundo, mas eles vão retornar. A Bíblia está cheia de profecias sobre o fim do tempo que envolve Israel. A sobrevivência do povo de Israel já é um grande milagre. Existem muitas nações do Velho Testamento que foram julgadas e simplesmente desapareceram. Mas nós não temos nenhuma dificuldade em encontrar um israelita. Qualquer lugar que você vai encontrar um judeu. Isso é certamente algo sobrenatural. Sabe, meus irmãos, até mesmo a preservação da sua língua é um grande milagre. Como eu disse, todos os dias ouvimos alguma coisa acerca de Israel nos principais meios de comunicação do mundo. Do mundo. Olha só, Jeremias 32, verso 37 diz o seguinte:
acaba é 8h30, né, irmãos? É 8h30, não é? Você acredita que me deu um branco aqui com o horário? Eu estou achando que acaba, eu tenho meia hora ainda, mas eu só tenho 5 minutos. Aleluia. Eu vou terminar no horário que nós vamos ter um batismo glorioso hoje. Amém? Vamos ter um batismo poderoso aqui do nosso irmão Diego. Aleluia. Então, para nós encerrarmos aqui, deixa eu só trazer mais um ponto. Nós vamos orar por isso. Israel, olha só, verso 32 de Jeremias, capítulo 32, verso 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Então, Israel vai protagonizar um papel fundamental a respeito da volta de Jesus. E este é um dos grandes sinais que nós não podemos ignorar. Olha só, observa outro grande sinal. A intensificação da perversidade. Eu não preciso falar para você que isso já acontece. A perversidade dos dias do dilúvio, né, necessitou de um juízo. Apenas, né, poucas pessoas foram salvas naquele dia. Eles não viram a salvação que era a arca construída. Nós vemos ali a respeito, né, da perversidade de Sodoma, de Gomorra, de cidades vizinhas. Né? Então, seja, a Bíblia fala lá em Gênesis 18, 20, que o pecado tem se agravado muito. Então, hoje em dia, você não precisa ir muito longe. O ensino da ideologia de gênero. Começam a pregar a nosso respeito que nós somos homofóbicos. Você não tem mais liberdade de expressão. Não tem. Se eu digo que eu sou contra o homossexualismo, eu sou sujeito a processo. Eu não falei nada contra o homossexual, contra a prática do homossexualismo. Eu posso ser processado se alguém pegar uma fita dessa, porque o pastor está pregando contra os homossexuais. Ele é homofóbico. Sabe, irmãos, isso é algo que a cada dia vai crescer. Você não pode mais andar livremente. Para falar a verdade, eles têm colocado uma liberdade, mas têm tirado a liberdade. Princípios cristãos, princípios da família, hoje são considerados como algo terrível. Para falar a verdade, cada dia vai ficar mais complicado um relacionamento heterossexual. Entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem. Cada dia vai piorar isso. Países, hoje, pessoas que fazem uso de drogas, eles reivindicam seus direitos. O Estado financia o uso de drogas. Existem países que a prostituição ela é oficializada. Prostitutas são funcionárias públicas. E o jovem, ele pode ter o primeiro relacionamento sexual com essas que são pagas com dinheiro público. Qual é a mensagem? Não, é porque ele vai começar da maneira correta, ela vai ensinar, vai fazer da maneira certa. Então, a cada dia, noticiários sobre notícias e notícias têm invadido a mídia de maneira geral. Pai matando filho, filho matando pai, um abusa do outro. E aí nós entramos nessa linha da ideologia de gênero, que meninos de 4 anos de idade, 5 anos de idade, têm direito de mudar de sexo. E o Estado financia. Não sei se você sabia disso. Uma criança de 4, 5 anos de idade, ela sabe escolher? Não, mas a criança ela precisa ser ouvida. Países onde é legalizado o aborto,
A mãe tem o direito de tirar o filho, financiado pelo Estado, pago pelo sistema de saúde do Estado. Então isso é bíblico. A Bíblia fala lá em Mateus 24:12, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para que testemunhe das nações, e então virá o fim. A Bíblia fala que o pecado tem se agravado muito. Então os valores hoje estão completamente invertidos. O mal passou a ser bem e o bem passou a ser mal. Se você liga esses canais, séries, Lúcifer hoje, ele virou um personagem bom. Tem série, um seriado chamado Lúcifer. E é o cara legal. Veja bem, para nós encerrarmos, eu queria que você ficasse de pé. No final do tempo, essa última semana de Daniel, a Bíblia fala lá em Daniel 9:27, e ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só, o último ponto fala a respeito da última semana de Daniel. Na última semana de Daniel, que equivalem a 7 anos, a Bíblia diz que na primeira metade desses 7 anos, nesses 3 anos e meio iniciais, haverá um governo onde todo mundo sonha em ter. Haverá abundância de trabalho, de riqueza, de atendimento, de habitação, tudo aquilo que o povo quer vai ter. E haverá paz. Haverá um tempo de abundância e fartura. E todo mundo vai dizer, esse é o governo, esse é o Cristo. Mas, na metade dessa semana, que são 7 anos, ele vai mostrar a sua cara. Porque o templo será reconstruído. Hoje é algo impossível de acontecer olhando no aspecto natural. Porque você sabe que os muçulmanos não se dão com os judeus. Uma guerra de anos. Isso eu não vou entrar na história. Se for fazer o seminário, você vai aprender um pouco mais sobre isso. A pastora Denise vai dar aula de Pentateuco para você. Mas vai haver um acordo. E o templo será reconstruído lá nessa mesquita onde eu te falei. Onde tem essa cúpula dourada. Aquele ali é o lugar mais cobiçado pelas maiores religiões da terra. E o templo será reconstruído. E quando chegar a metade dessa semana, 3 anos e meio, esse governo, bom, pacificador, vai mostrar quem realmente ele é. É o anticristo. É o próprio Satanás, que vai sentar no trono e vai dizer quem de fato ele é. Porque quando você lê a palavra, ele diz que subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E ele vai tentar mais uma vez ser semelhante ao Altíssimo. E começará um tempo terrível, onde a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá um tempo tão terrível quanto esse. Fizeram uma pergunta se de fato haveria muitas mortes nesse período, chamado de grande tribulação. 1/3 da terra vai morrer. Se você contabilizar hoje que nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas, é só você fazer um cálculo. São cerca de quase 3 bilhões de pessoas que vão morrer. A fio da espada, guerras, pragas e coisas terríveis. Mas saiba o que deve alegrar o meu e o seu coração? Que para o vencedor, ele não vai precisar passar por isso. Se você de fato é um vencedor, você não vai passar por isso.
Pastor, mas vão ficar crentes? Sim, vão ficar. Que é o que nós chamamos dos derrotados. Aqueles que não conseguiram enxergar e ver esses sinais. Mas se você enxerga, a partir de hoje, a sua vida vai tomar um novo rumo. Vai tomar um novo norte. E você vai ser um vencedor em nome de Jesus. Porque Ele está às portas. Em nome de Jesus. Queria que você curvasse a sua cabeça por um instante. Queria que você falasse ao Senhor nessa noite. Deus, em nome de Jesus, abra os meus olhos. Eu quero ver claramente os sinais. O Senhor está voltando. O Senhor está às portas. Em nome de Jesus. E eu oro nesse instante, ó Deus, para que a sua igreja seja achada como vencedor. Que cada irmão e cada irmã aqui, mesmo aqueles que estão distantes, mesmo aqueles que estão frios, mesmo aqueles que estão indiferentes, ó Deus, estejam apercebidos, estejam atentos, estejam com clareza plena de que o Senhor está voltando. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração nessa noite. Uma oração para que você, aquele que não recebeu a Jesus, receba hoje. E depois nós iremos fazer uma oração de reconciliação. Em nome de Jesus. Para que você não sinta-se constrangido, eu peço que todos repitam comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que a sua volta está se abreviando. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus que se fez carne, viveu na terra e morreu na cruz para me salvar. Diga assim: nessa noite, eu recebo e reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra hoje na minha vida, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Quero fazer uma segunda oração. Peço que todos repitam, mas essa é de reconciliação. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, sou teu filho, eu sou amado, andei por lugares que o Senhor não queria, mas eu reconheço o seu amor para comigo, e nesta noite eu peço o seu perdão e quero me reconciliar com o Senhor e com a sua igreja. Diga assim: a partir de hoje eu não mais andarei segundo o meu querer, mas eu vou caminhar segundo a sua vontade. Diga assim: a partir de hoje eu quero ser achado como vencedor, e em nome de Jesus, ser arrebatado com os vencedores. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.